Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Lilian Silva, artesã e professora de pintura em tecido. Se você não é inscrito no meu canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre os cuidados com os pincéis. Qual é o pincel ideal para o nosso trabalho? O pincel ideal é aquele que nos proporciona um preenchimento de qualidade e também um bom acabamento. Muitas vezes o que acontece no nosso dia a dia quando estamos trabalhando é que o pincel não atende à nossa necessidade. Ou porque ele está sujo, porque ele guarda resíduos, ou porque com o tempo que a gente vai usando ele, ele vai se desgastando, ou se quando um pincel novo, assim como o nosso cabelo, ele abre as cerdas, né, as fibras capilares, o pincel ele abre as cerdas dele. Então, mesmo sendo um pincel novo, é necessário que a gente vá ajustando ele para que ele fique bom para o nosso trabalho. Então, vou mostrar para vocês aqui um exemplo de um pincel que está bom para trabalhar. Esse daqui é um pincel que eu já tenho, ele já está um pouco gasto, porém, ele não tem cerdas abertas, ele atende muito bem quando eu vou fazer a parte de acabamento da pintura em tecido. Os pincéis mais cheinhos, assim como esse que está novo, são excelentes para o preenchimento. Porém, muitas vezes quando a gente vai fazer determinado tipo de contorno e acabamento, esses pelinhos aqui, ó, que estão soltinhos para fora assim, eles acabam não atendendo a nossa necessidade. E por essa razão, é necessário que a gente vá ajustando os pincéis. Nesse momento, é importante que você tenha em mãos, quando ele estiver sujo, um limpa-pincéis. Esse aqui é um limpa-pincéis da Condor. Quando o pincel ele começa a acumular a sujeira aqui na virola, ou até mesmo nas suas cerdas, é interessante a gente pegar esse limpador de pincéis, colocar um pouquinho de álcool gel e assim fazer a limpeza do pincel, esfregando no sentido, né, em um só sentido, e depois a gente vira e esfrega do outro lado. Não pode chegar e fazer de qualquer jeito, porque se a gente fizer de qualquer jeito, a gente acaba estragando o pincel. E não é esse o nosso objetivo. Também tem a questão do pincel pituar, que ele é o campeão de guardar resíduos, porque ele tem bastante cerdas e a gente utiliza ele muitas vezes num tempo prolongado, e acaba a tinta vai entrando, penetrando aqui dentro das cerdas e fica armazenada também. Então é muito importante que a gente pegue e faça também a limpeza do pituar. Já o pincel pituar, a gente pode fazer esse tipo de movimento, que ele não vai estragar, com o álcool gel também. Se você, porventura, não tiver esse limpador de pincéis aí na sua casa, você pode optar por pegar esse pentinho aqui, que é chamado pentinho do vovô ou pente rastelinho, para que você possa colocar também o álcool gel nele e fazer a limpeza do pincel, da mesma forma como ensinei com o limpa-pincéis oficial. Também é importante dizer sobre os pincéis da série 421 da Condor. Esse aqui são aqueles pincéis de cerdas macias que a gente utiliza para tecidos mais finos, como fraldas ou outros tipos de tecido, ou até mesmo para panos de prato com tecido mais lisinho. Esses pincéis aqui também são necessários que tenha um cuidado especial com eles para que eles não estraguem. A limpeza do pincel é fundamental. Sempre lavar sem esfregar de qualquer jeito dentro do pote. Colocar sempre ele viradinho para cima e nunca pegar o pincel e ficar apertando ele, porque ele é um pincel mais sensível. Se a gente ficar apertando ele, também vai abrir as cerdas dele, e isso vai fazer ele perder a qualidade. Diferentemente do 454 da Condor, nós não vamos poder ficar lixando ele, nós não vamos poder ficar cortando a cerda dele, porque senão vai perder a sua qualidade. O pincel de contorno também é importante que a gente tenha um cuidado especial com ele,
nunca jamais deixe ele de molho na água, porque isso vai fazer com que ele entorte e perca totalmente a sua qualidade para fazer os contornos. É legal também que ele sempre esteja limpo, porque também é um pincel que pode acumular resíduo, embora seja de poucas cerdas. Então, sempre que você usar ele com o potinho de água, você vai lavar e vai passando o dedo assim suavemente para retirar algum resíduo que tenha. Assim como o 421, que é o de pelinho mais macio, e o de contorno ou algum outro que você tenha com esse tipo de cerda, você pode estar utilizando também para limpeza essa esponjinha aqui de silicone. Da mesma forma como é com o limpador de pincéis da Condor, você pode colocar o álcool gel e fazer a limpeza também. Primeiro de um lado, vira o pincel e faz do outro. Nunca fique esfregando ele de qualquer jeito, porque isso pode danificar o seu pincel. Falando um pouquinho sobre o ajuste do pincel para que ele fique com uma qualidade boa. Quando você estiver pintando, que você perceber que o seu pincel não está correspondendo àquilo que você precisa para que a pintura fique bonita, você pode, primeiramente, como eu já disse, limpar o seu pincel no limpador de pincéis. Se a limpeza não resolver e as cerdas dele ainda estiverem abertas, você pode lixar ele numa lixa de unha, segurando o pincel e esfregando primeiro de um lado e depois de outro. Se ainda assim, com a lixa, ele não ficar legal, você pode suavemente utilizar a lâmina. Só que nessa hora você não pode forçar, porque se você forçar, você vai tirar todas as cerdas dele, e isso não é legal. Então, com calma, com suavidade, você passa e aqueles pelinhos que estavam mais rebeldes, eles tendem a sair. Porém, não pode forçar, não se esqueça disso. Depois, se as cerdas ficarem desiguais, com o auxílio de uma tesourinha, você vem calmamente aqui em cima e apara o seu pincel. Tudo isso são dicas que vão auxiliar você a deixar os pincéis com uma qualidade melhor para que você possa desempenhar uma boa pintura. Então, lembrando sempre que o pincel ideal é aquele que não está com as suas cerdas abertas e que corresponde para um preenchimento perfeito e para um acabamento de qualidade. E sobre o armazenamento dos pincéis, é sempre interessante que eles fiquem assim, em potinhos, virados sempre para cima. No meu caso aqui eu separo os de cerda macia, eu separo no outro potinho os pincéis de contorno e os pincéis garfo. Os pincéis garfo eu sempre deixo eles tampadinhos, já os de contorno eu não deixo tampado porque eu uso muito e se toda hora eu ficar tampando pode acontecer de eu enroscar alguma cerda deles e estragar. E a maior parte dos meus pincéis estão aqui, os pituás ficam aqui na frente e os pincéis de cabo amarelo, que são da referência 454, ficam aqui atrás. Esses aqui que tem um tanto de fita isolante grudadas nele, são muitos pincéis que eu tenho já faz bastante tempo e que eu acabo ficando com dó de jogar fora. Porque em algum determinado momento, dependendo do artesanato que eu for fazer, eles são excelentes também para me auxiliar. Então, por essa razão, eu vou desfazendo deles de pouquinho em pouquinho. Sempre vou pegando pincéis novos, mas vou deixando eles aqui porque talvez eu ainda possa usá-los. E por hoje a nossa dica é essa sobre a conservação e a preparação dos pincéis. Espero que tenha te ajudado para que você possa usá-los da forma correta e assim conservá-los e ter um bom pincel para fazer lindas pinturas. Que Deus te abençoe, ilumine a tua vida e até o próximo vídeo.